Gênesis, capítulo 14, versículo 12, nós ouvimos muito falar de Abraão. Quem foi Abraão? Abraão foi um homem de uma fé inigualável. Foi chamado pai da fé. Não dá para comparar ninguém a Abraão. Você já imaginou você ouvir uma voz assim do nada? Abraão não tinha uma vida ruim. Pelo que tudo indica, o pai de Abraão ele tinha uma boa condição financeira. Aquele povo era um povo que vivia como se fossem famílias, em tribos, na região de Canaã, na região ali da Mesopotâmia, enfim, aqueles lugares todos ali. E Abraão, ele ouve uma voz, que ele entende ser a voz de Deus, dizendo para ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Lá eu te abençoarei, te engrandecerei o nome, farei de ti uma grande nação. Eu não sei se você vai entender o que eu vou dizer, mas você já pensou que doideira um negócio desse? Porque a gente falar hoje parece que é simples, mas imagina você ouvindo isso. Você olhar para um lado, olhar, estou ficando doido, rapaz, mas não é. Ali era a voz de Deus. E o engraçado que dizem alguns estudiosos mais aplicados da Bíblia no seu original, enfim, que isso aconteceu depois de Abraão se desfazer ali de algumas imagens, alguns deuses que o pai dele cultuava, que a família cultuava. Então ali Deus viu que este homem, ele era diferente, ele já tinha uma inclinação para quem? Para Deus. E Deus faz isso, Deus fala: vai e eu vou ser contigo. O que Abraão faz? Ele despreza a voz de Deus e fica? Ele zomba de Deus? O que ele faz? Ele vai. No que ele vai, ele leva a sua esposa, mas ele leva também, ou não, melhor dizendo, ele leva não, o acompanha também um sobrinho, de nome Ló, sobrinho de Abraão. É bem provável que Ló também tinha uma inclinação para quem? Para Deus. Então quando Ló vê que Deus fala com Abraão, e Abraão vai naquela direção para ter uma vida abençoada por Deus, Ló também deixa aquela vida de idolatrias e segue com Abraão. E naquela caminhada, o que Deus começa a fazer? A pessoa deixou tudo para ouvir a voz de Deus, para seguir a Deus. O que Deus começa a fazer? Não ouvi? Abençoar. Deus começa a abençoar. E no meio daquela caminhada, tanto Abraão quanto Ló começam a prosperar. Os animais se multiplicam, o número de servos cresce, tudo dando certo. A vida deles fica uma maravilha. Só que ainda eles não tinham o quê? O que eles não tinham? Um lugar, uma terra. Eles eram como se fossem nômades, andarilhos, ciganos. Eles ainda não tinham um lugar fixo. Só que chega uma hora que cresce tanto a prosperidade de Abraão e cresce tanto a prosperidade de Ló, que os
pastores de Abraão, os servos de Abraão que cuidavam dos rebanhos, começam a brigar com os pastores de Ló, com os servos de Ló. Mas brigar porque era tanto animal que quando eles chegavam no lugar, o pasto não era suficiente para todos. A água não era suficiente para todos. Então, se eu sou funcionário de Abraão, eu vou brigar pelos animais de quem? Do meu patrão, de Abraão. E aqueles que são funcionários de Ló vão brigar por quem? Pelo patrão deles, por Ló. E quando Abraão vê aquela confusão, Abraão diz assim: nós somos parentes, não é bom que a gente fique brigando. Vamos fazer o seguinte, vamos aqui agora separar. Até aqui você esteve comigo e o Senhor te abençoou de forma grandiosa. Escolhe a direção que você quer seguir a partir de hoje. Se você disser que vai para a direita, eu vou para onde? Para a esquerda. Se você disser que vai para o norte, eu vou para o sul, porque assim não vai ter mais problemas. A Bíblia fala que de um lado estava o deserto. O deserto. Areia, pedra, calor, serpentes, falta de água. E do outro lado estavam as campinas do Jordão, mato verde, água, tudo que é bom. Ló escolheu ir para onde? Ló escolheu ir para onde? Para as campinas do Jordão, para facilidade. Eu quero que você entenda esse contexto aqui, para você depois entender o que a gente vai ler. Ló escolhe a parte mais fácil. Aí você diz assim para mim: por que Abraão não brigou com ele e falou: não, rapaz, você que me acompanhou, eu vou para lá e você vai para o outro lado? Por quê? Por que Abraão não briga com ele? Porque Abraão tinha certeza que para qualquer lugar que ele fosse, Deus iria abençoá-lo. Isso tem que estar dentro de você, dentro de mim. Que qualquer que for a direção que nós seguirmos, Deus vai o quê? Nos abençoar. E assim se separam, Ló para um lado, Abraão para outro. Logo que eles se separaram, passa um tempo, a cidade aonde Ló morava é invadida pelos outros inimigos, pelos outros reis. Aquelas guerras que existiam, muita gente morre, a cidade é saqueada. Guarde isso. E Ló é levado cativo, preso. Ló é levado preso. O tempo passa e a notícia chega aos ouvidos de quem? De Abraão. Guarda isso. O tempo passa e a notícia chega aos ouvidos de Abraão. É aonde a gente vai ler aqui agora. Gênesis capítulo 14, versículo 12. O título da mensagem é: Ló é levado o quê? Cativo. Olha o que diz: apossaram-se também de Ló, filho do irmão de quem? De Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e fizeram o quê? Partiram.
Então os inimigos vieram até Sodoma, tomaram tudo, prenderam também quem? Ló, pegaram tudo que ele tinha, os bens, e partiram, foram embora. Depois aconteceu o que? Versículo 13. Porém, veio ou seja, um servo de Ló, um funcionário de Ló, que escapara e contou a quem? Contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de quem? De Abraão. Então, no meio daquela confusão, um funcionário de Ló conseguiu escapar, conseguiu sair, e viajou e contou tudo para quem? Para Abraão. Guarde isso. Viajou e contou tudo para quem? Para Abraão. Já tinha tempo que Abraão e Ló não se viam. Já tinha tempo que Abraão e Ló não se falavam. O último momento de Abraão e Ló não foi agradável. Foi um momento de confusão. Lembra a confusão entre os pastores de um e os pastores de outro para separar? Eu faço uma pergunta para você. Guarde isso que eu vou perguntar. Qual a responsabilidade que Abraão tinha para com Ló? Qual a obrigação Abraão tinha para com Ló? Nenhuma. Aos nossos olhos, Abraão não tinha compromisso nenhum. Mas a Bíblia ensina para mim e para você que, independentemente se temos compromisso ou não, se nós acreditamos que Deus está conosco e que tudo que nós fizermos, tudo que nós orarmos, tudo que nós pelejarmos em prol daquilo, vai dar certo, vai acontecer, então nós não podemos ser omissos com as pessoas que aparentemente talvez não tenhamos compromisso nenhum, seja ela um familiar, seja um ente querido, seja uma situação da nossa vida. Quando Abraão recebeu a notícia, lê comigo aí, versículo 14. Ouvindo Abrão, eu estou falando Abraão, mas está escrito Abrão, porque Deus não tinha mudado o nome dele ainda, não tinha acrescentado aquela letra A a mais. Mas vamos lá. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava o quê? Preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos aonde? Em sua casa, e os perseguiu até Dan, e repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também quem? A Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda o que? As mulheres e quem mais? E o povo, após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Então o que Deus está ensinando para mim e para você aqui nesse culto de hoje? Muitas das vezes nós paramos
de orar, deixamos de perseverar, de buscar em Deus, porque dentro do nosso coração nós pensamos que não temos nenhum compromisso com aquela pessoa, não temos nenhuma responsabilidade com aquela situação. Eu vou cuidar das minhas coisas, eu vou cuidar de mim, eu tenho que me preocupar comigo. Tudo bem, não estou dizendo que você não tem que se preocupar com você, não estou dizendo que você não tem que se preocupar com as suas coisas, mas somos o Abraão de hoje, somos as pessoas que têm a bênção de Deus sobre a nossa vida, que temos a promessa de Deus, e se nós não fizermos nada por aquelas pessoas, por aqueles familiares, se nós não buscarmos em Deus o socorro para eles, se nós não orarmos por eles, se nós não estivermos aqui perseverando pela vida deles, pelas coisas que estão à nossa volta, sabe o que vai acontecer? Aquelas pessoas vão morrer, aquelas coisas que estão à nossa volta vão se acabar. Por mais que você pense que você não tem responsabilidade ou compromisso, por ser o Abraão de hoje você tem, eu tenho. É como nós falávamos essa semana, numa visita que fomos fazer sobre orar pelo Brasil. Às vezes a pessoa olha e fala: esse Brasil está acabado, esses políticos miseráveis acabou com tudo, roubou tudo. E aí, fulano, você ora pelo... Eu não, estou nem aí, não tenho responsabilidade com isso não. Quem tem responsabilidade é o ciclano, beltrano. Não, você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Se você não orar, se você não pedir a Deus, quem é que vai pedir? Ninguém. E as coisas vão morrendo, vão acabando. Eu não sei qual foi o pensamento que você veio para cá hoje. Talvez tudo que eu estou falando aqui está mexendo com você, porque você tem algo, tem alguém na sua mente que você já disse que não tinha responsabilidade, não tinha compromisso com essa pessoa, e com aquela situação, enfim, você já não orava mais, já não pedia mais. Você talvez nunca nem orou por esta pessoa ou por aquela situação. Deus está dizendo para você aqui hoje: você é quem tem a bênção de Deus sobre a sua vida. O Senhor tem a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu tenho a bênção de Deus sobre a minha vida. Se Abraão não fosse lá buscar Ló, o que ia acontecer com Ló? Ia morrer. Ele ia morrer. Deus está ensinando para mim e para você que nós temos que ir para a batalha sim. E a vida de muita gente depende da nossa oração sim. E a situação de muitas pessoas dependem da nossa fé sim. Abraão juntou os 318 homens mais valentes, mais capazes, nascidos na sua própria casa. O que significa isso? Nascidos na sua própria casa, que não pensava de forma diferente, não veio de outro lugar, não tinha outro tipo de pensamento. O que eles aprenderam foi ali na casa de Abraão, o jeito de agir de Abraão, o jeito de pensar de Abraão. Quer dizer que aqueles homens agiam com o mesmo pensamento, com a mesma força, e foram, e Deus estava com eles, e deu tudo certo. Não desiste da oração não, não desiste de buscar em Deus o socorro não. Continue orando, ore mais. Se você já estava orando, ore mais. Se você não estava orando, comece a orar por aquela pessoa, comece a lutar por aquela vida, por aquela situação, e Deus vai agir, vai dar tudo certo. Amém? Às vezes o cara está numa mal, assim, numa situação mal, e você está aí o cara, aí assim, como você vê que você poderia ajudar
ajudar ele vê também, ele sintoniza com você, todo dia vai ajudar. E muita gente olha e diz: não tenho responsabilidade nenhuma com esta pessoa. Eu e você hoje temos condições sim de ajudar muita gente. Você não faz ideia da bênção de Deus que está sobre a sua vida, do chamado de Deus na sua vida, das promessas de Deus na sua vida. Então nós temos que fazer aquilo que nos foi incumbido, arregaçar as mangas e ir para a batalha, buscar aqueles que estão presos, que estão acabados, e dar a eles a oportunidade de ter uma vida nova, uma vida abençoada. Vamos lutar, não vamos cruzar os braços não, vamos perseverar, porque Deus é bom e vai dar tudo certo. Amém? Quem entendeu a mensagem simples, mas profunda? Dá uma folha profética para cada pessoa, por favor. Qual era a responsabilidade que Abraão tinha com Ló? Qual era o compromisso que Abraão tinha com Ló? Nenhum. Mas ele cruzou os braços. E por que nós vamos cruzar? Lá no cabeçalho da folha você vai colocar o versículo aí, por favor. É Gênesis 14:14 o versículo. Gênesis capítulo 14, versículo 14. Gênesis 14:14. Que fala que quando Abraão, ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Amém? E os perseguiu até Dan. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos lutar. Amém? Terça-feira que vem, traga essa folha profética. Não falte no culto não, gente. Não falte não. Em nome de Jesus. Faça como Abraão. Vai na batalha. Não esmoreça. Não pare. Porque se você não lutar, quem vai lutar? Se você não orar pela sua família, quem vai orar? Se você não buscar o poder de Deus, quem vai buscar? Deus está contando com cada um de nós. Amém? Fica de pé no seu lugar, levante essa folha aos céus. Feche os seus olhos.